Fala turma, tudo bem com vocês? Professor Jonathan Rodrigues, professor de Geografia aqui do canal Regionalizando-se. Hoje a gente vai continuar o conteúdo para o 8º ano, a gente vai falar um pouquinho sobre os países em desenvolvimento e também sobre o que é IDH. A gente já falou um pouquinho sobre IDH, mas a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe hoje, beleza? Antes de mais nada, deixa seu gostei, deixa seu comentário caso você tenha alguma sugestão de conteúdo ou alguma dúvida e compartilha com seus amigos para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. Na aula passada, no caso, a gente falou um pouquinho sobre a divisão norte-sul, a gente falou um pouquinho sobre essa regionalização que ela é socioeconômica, e a gente vai falar hoje sobre os países em desenvolvimento, que tem várias nomenclaturas, países semiperiféricos, em desenvolvimento, emergentes, existem várias, mas todas elas trazem um país que tem características e tem uma economia forte ou um outro indicador forte, e aí essas características acabam transformando esses países em países em desenvolvimento. A definição de país periférico, semiperiférico e central, ela hoje é mais usada, né? Porque o semi-periférico ele é um país que ainda é explorado, é um país que ainda é periférico, mas ele é considerado o centro da periferia. Nessa imagem aí, a gente já consegue perceber um desses países em desenvolvimento, ou semi-periférico, e aí a gente tem a China, que hoje é considerada um país em desenvolvimento. Vamos ver aqui alguns outros, né? Aí é uma foto da Índia, que também é um país em desenvolvimento, considerado um país em ascensão, né? Um outro país aí, o México, né? Também é um país considerado em ascensão, em desenvolvimento, um país emergente, também pode ser chamado assim. África do Sul, que por sinal tem uma economia muito parecida, né? Algumas características são muito parecidas com o Brasil, apesar de ter ainda certas diferenças, obviamente. E aí é uma foto da cidade de São Paulo, a maior cidade da América Latina, e fica aqui no Brasil, que também é um país emergente. A gente falou aqui de China, Índia, África do Sul, México e Brasil. São esses os principais países hoje que têm essa perspectiva de emergência, de ascensão. São os países em desenvolvimento que a gente vai destacar. Mas, professor, esses países, eles estão em desenvolvimento, eles vão chegar a serem países desenvolvidos? Vamos lá. Existe uma contradição aí. Porque não é uma questão de etapa. Tipo, eu sou de subdesenvolvido, estou em desenvolvimento e vou me transformar em desenvolvido. Porque muitos países, eles têm boas características econômicas, porém péssimas características sociais. Um exemplo disso, por exemplo, é o próprio Brasil, que tem uma economia extremamente forte, mas os indicadores sociais são péssimos. Então, nesse balanço, um país não consegue ser considerado desenvolvido. E também, claro, existe uma questão política, ideológica e até histórica de dominação entre esses países, beleza? Aí a divisão norte e sul, só para vocês lembrarem da aula passada, que a gente trouxe a divisão norte e sul. Percebam, né? E aí eu vou fazer uma coisinha aqui. México, tá vendo? O Brasil, né? Vamos lá, vamos procurar a África do Sul aqui. Democrática do Congo, África do Sul, tá vendo aqui? A China, a Índia. Né? Esses países são os países que nós consideramos hoje como países em desenvolvimento, beleza? Então a gente tem esses 5 países aqui, o México, o Brasil, a África do Sul, a Índia e a China, como países hoje semi-periféricos ou países em desenvolvimento, tá bom? Lembrando dessa linha, que não é uma linha igual à linha cartográfica, a linha do Equador passa aqui, né? Vocês sabem disso, o meridiano de Greenwich passa aqui, só que existe toda uma questão
política, ideológica e econômica que faz essa divisão norte e sul. Essa divisão norte e sul, ela divide os países desenvolvidos dos subdesenvolvidos. E aí, nesses países subdesenvolvidos, a gente tem países emergentes, que são esses países que eu acabei de falar com vocês. Beleza? Inclusive, essa linha norte e sul traz países bem embaixo aqui, né, como, por exemplo, a Austrália. A gente consegue perceber claramente isso. Existe ainda uma questão que seria o índice de Gini, que eu já falei para vocês sobre o índice de Gini. Quanto menor, melhor. Existe uma diferença do índice de Gini para o IDH, que é justamente essa. O índice de Gini, quanto menor, melhor. O IDH, quanto maior, melhor. O índice de Gini mede a concentração de renda da população, ou seja, quanto mais esses países são escurinhos aqui, a África do Sul aqui, tá vendo? Quanto mais esses países são escuros, maior é a concentração de renda na mão de pouquíssimas pessoas, né? Então, existe aqui países, por exemplo, aqui na África, que tem mais de 60% da concentração da riqueza na mão de pouquíssimas pessoas, beleza? Então, é interessante que a gente tenha esse parâmetro aí, que mesmo esses países que têm uma economia forte, muitas vezes têm uma educação forte, mas têm outros indicadores que acabam pesando negativamente para que perdure aquela linha ali de países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Existe aí, então, a questão do IDH, que é um indicador que a gente pode dizer assim, é o mais importante indicador nessa determinação se o país é desenvolvido ou subdesenvolvido. O IDH ele foi criado em 1990 pela ONU, a Organização das Nações Unidas, que traz consigo essa característica dessa análise que vai dizer o que é o país a partir dessa análise aí. Ele é calculado a partir de 3 dimensões básicas do desenvolvimento humano. A expectativa de vida ao nascer, né, sua expectativa de vida. A educação, os anos de estudo, que se chama expectativa de vida de estudo, que são os anos de estudo que um país ele tem, que a população desse país ele tem, e a renda per capita, ou seja, quanto cada pessoa em média recebe na sua renda naquele determinado país, beleza? Esses 3 indicadores eles são unidos e eles são calculados, e o valor ele vai de 0 a 1, diferentemente do índice de Gini, quanto maior, melhor. E aí a gente tem aí, por exemplo, o 0 a 555 a 0,555, né? É o desenvolvimento baixo, beleza? 0,556 a 0,699 é o médio desenvolvimento. De 0,70 a 0,799, né? 799, é um alto desenvolvimento. E depois disso é muito alto desenvolvimento. Então vai de baixo, médio, alto e muito alto, né? A gente vai perceber que alguns países subdesenvolvidos eles têm um IDH mais ou menos, mas tem países realmente desenvolvidos que têm um IDH nessa casa aqui, que é a casa do muito alto. Quanto maior, melhor. Lembrem-se sempre disso, beleza? Aí a gente tem um mapinha que pode nos dizer basicamente sobre essa questão, né, desses países. Os países mais clarinhos, tirando esses cinzas aqui, tá? Os cinzas não têm dados analisados. Mas os países mais clarinhos têm um IDH mais baixo, e os países mais escuros têm um IDH mais alto. Olha aqui, ó. Canadá e Estados Unidos, como o IDH deles é alto, tá vendo? A Austrália aqui, como o IDH da Austrália é alto. Inclusive de alguns países da América do Sul, olha para cá. O Brasil a gente consegue perceber, que é esse país aqui, a gente consegue perceber que existe um IDH razoável, digamos que é um IDH alto, é considerado alto, o IDH brasileiro. Mas tem muitos outros países que têm um IDH muito superior, principalmente aqui, vocês conseguem perceber aquela linha claramente, né? Que a maioria dos países com IDH alto são países desenvolvidos. Isso fica claro quando a gente percebe aqui nessa característica. Esse dado aqui é de 2014.
E aí tem uma pequena classificação aqui que eu trago para vocês. A Noruega tem o IDH mais alto, né? Olha, 0,954. Depois vem Suíça, Irlanda, Alemanha, Hong Kong na China, né? Austrália e a Irlanda. Lembrando que essa classificação aqui de Hong Kong é considerando a independência de Hong Kong relacionado à China, né? Por isso que ele coloca entre parênteses aqui China, porque existe toda uma questão de conflito entre Hong Kong tentando ser independente e tudo mais. Os países mais próximos da faixa do Brasil, o Brasil está na posição 79, né? Tem, por exemplo, aqui a Colômbia, né? Que é um país muito próximo do nosso, o México, que é um dos países que nós estávamos falando aqui, né? Por exemplo, um país chamado Granada, a Armênia, a Argélia, a Bósnia e Herzegovina, né? São países que têm essa faixa de IDH aqui, que é uma faixa de IDH alta, beleza? O Brasil está com 0,761. E o desenvolvimento humano baixo, né? A gente pode perceber na última posição aqui o Níger, ou Níger, dependendo de como você queira chamar, com apenas 0,377 de índice de desenvolvimento humano. Como eu falei anteriormente, o índice de desenvolvimento humano ele é basicamente a base daquilo que a gente consegue compreender como país desenvolvido e subdesenvolvido. É um mapa, a gente consegue traçar um mapa de como é o país a partir do IDH. Né? E é muito importante esse mapeamento, que ele nos dá justamente essa dimensão. E a gente consegue perceber que existe essa diferença entre esses países, né? E essa diferença é notória quando a gente consegue perceber aqui. O Brasil está na posição 79. Né? Então a gente tem vários países ainda para alcançar, para que a gente melhore nosso IDH e, digamos, tenha um outro patamar, né, de vida social, de condições de moradia, condições de educação, condições de vida, de riqueza. Né? Então, existe uma série de desafios que mesmo esses países em desenvolvimento, que é o nosso foco aqui hoje, ainda tem para enfrentar. Então, essa basicamente é a aula de hoje. E a gente tem uma atividade aqui com 5 questõezinhas que vocês vão responder, né? Falando basicamente sobre tudo que a gente falou até agora. Eu fiz um resumão aí das questões. Você pode responder, pode mandar para mim, isso não importa. O importante é que a gente na próxima aula faz a correção dessa atividade, eu comento, vai ser uma espécie de revisão daquilo que a gente viu até agora. Você pode responder. Se você quiser, eu vou deixar na descrição o meu e-mail, você pode mandar para o meu e-mail, é importante. Essa atividade é para compreensão do conteúdo, para eu aferir se o conteúdo está sendo entendido, né? Se a gente está conseguindo absorver bem essa questão desse conteúdo aí. E, claro, para verificar se as aulas estão sendo boas, estão sendo de fácil compreensão. Importante que você responda. Fala um pouquinho sobre os sistemas capitalista e socialista, por exemplo. Fala um pouquinho sobre os países de primeiro, segundo e terceiro mundo, que, como eu falei, perdeu sentido após a Guerra Fria, isso aí eu já tratei. Teve, inclusive, o documentário que eu passei, né, do canal Nostalgia, que é um documentário muito bom. Para quem não assistiu, eu vou deixar no card esse documentário, que fala sobre a Guerra Fria de uma maneira sensacional, dá para a gente compreender bem. Tem a linha, por que a linha norte-sul não é igual à linha dos hemisférios, não traça a linha do Equador, e aí você vai escrever o que você acha, e claro, baseado naquele conteúdo, e perguntando basicamente o que é IDH. Primeira questão, que foi a única que eu não comentei, relacionar a visão eurocêntrica da divisão histórica dos continentes. Aí basicamente é aquilo que a gente aprendeu primeiro, sobre regionalização, e a gente aprendeu sobre regionalização histórica, e a gente aprendeu sobre velho, novo e novíssimo mundo. E aí a gente tem essa questão aí, que é uma questão interessante para a gente notar como a Europa determinou aquilo que a gente conhece como velho, como novo, como novíssimo mundo. Beleza? Um forte abraço a todos. Respondam a atividade. Na próxima aula a gente teste alguns comentários, tá bom? Tchau, tchau.